Novo patrocínio do São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótimo ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para completar o vídeo, informação exclusiva. São Paulo acaba de fechar com mais um patrocínio para 2025 e num espaço novo. Uma fonte do São Paulo que preferiu não dizer qual o novo parceiro, assegurou que esse patrocinador ficará na parte da frente da camisa entre o símbolo, o escudo da New Balance, que é a fornecedora de material esportivo, e o escudo da Ademicon, que é uma outra patrocinadora. Então, só para você identificar, esse novo parceiro estará logo acima do escudo do São Paulo e um pouco mais acima da Superbet, que é a patrocinadora Master. Mais dinheiro em caixa para uma camisa que já era a mais valiosa da história do São Paulo. Ao longo de 2024, o Tricolor faturou pouco mais de 100 milhões de reais com todas as logomarcas espalhadas pelo uniforme. A expectativa é de cifras ainda maiores para o próximo ano, especialmente depois da chegada desse parceiro. São Paulo que também projeta para janeiro o relançamento do seu banco digital. Expectativa de enorme capacidade de faturamento com o seu banco digital. O da temporada de 2024 não funcionou, uma série de problemas envolvendo sócios torcedores, até por isso tudo tem sido feito com muita calma junto ao Magnum Bank. E esse acordo também vai garantir mais um patrocínio na camisa São Paulina. Só para completar o noticiário do Tricolor, São Paulo que pode utilizar o lateral direito Moreira para fechar de vez a contratação de Wendel. Entre São Paulo e o lateral esquerdo do Porto está tudo certo, só que o Porto está exigindo uma compensação financeira para liberar o Wendel a 6 meses do fim. E é nesse cenário que pode entrar o Moreira. O São Paulo oferece uma prioridade de compra do Moreira. Se o Porto quiser mais, não se descarta a possibilidade de o Moreira atuar por empréstimo com opção de compra no futebol português. Moreira, que tem nacionalidade portuguesa e já foi convocado para seleções de base da Lusa, para seleções de base lusas. Moreira que na temporada atual disputou apenas 13 partidas. Foi a informação de que o Marinacks negocia, não é aquisição de Cotia, né? Mas que ele negocia uma parceria com a base do São Paulo. Não é que ele vai ficar com uma fatia do CT, ele vai colocar dinheiro no São Paulo, se a negociação avançar. Essa grana vai ser utilizada para que o São Paulo contrate jogadores na base, e depois, quando esses jogadores forem revendidos, o Marinacks fica com um percentual, tá? É mais ou menos esse modelo que está sendo arquitetado. Vocês vão lembrar que eu fui o primeiro a contar que o Marinacks negociava com um clube brasileiro. Depois eu disse que existia negociação com o Vasco e com outro clube brasileiro. E a minha fonte, que não queria contar qual era, depois que o GE publicou, o GE foi o primeiro a falar em São Paulo. Ela falou que era o São Paulo, mas que ela não podia antes contar sobre o tema. Aí eu perguntei para essa fonte, mas peraí, se o Marinacks fechar com o São Paulo, ele pode comprar a SAF do Vasco? Segundo essa fonte, sim. As negociações são distintas. Com o Vasco ele seria dono, com o São Paulo ele teria uma parceria para categorias de base, tá bom? Narik, que tá sempre com a gente, Pelica, eu vi em uma live que se o Marinacks comprar a SAF do São Paulo, o time passaria a ser o clube mais rico não só do Brasil e sim da América. Confere aí. Narik, vamos lá. Eu vou ser bem sincero com você e com todo mundo que tá assistindo a gente. Como eu sempre tento ser, né? Não existe nenhuma chance de o Marinacks comprar o São Paulo. São Paulo não vai conseguir aprovar a SAF. Ainda que o Júlio Casares batalhe, ainda que o Júlio Casares brigue internamente, ele não vai ter força política para aprovar a transformação do São Paulo numa SAF, numa sociedade anônima do futebol. Pelo menos não nos próximos anos. Para que o Conselho Deliberativo topasse essa mudança, que transformaria todos os membros do Conselho em figuras decorativas, o São Paulo precisaria atingir o fundo do poço. Quando eu falo em fundo do poço, é em condição financeira, capacidade de disputa, em times ruins, brigando contra o rebaixamento. Se esse quadro acontecer, aí pode ser que os conselheiros aprovem. Mais ou menos como que aconteceu no Cruzeiro, no Botafogo, no Vasco. Nesse momento que se discute é o Marinacks se tornar um parceiro do São Paulo nas categorias de base. Ele coloca dinheiro para que o São... Eu vou explicar a frase... Eu vou contar, não tem problema. Estava falando com o Douglas Schwartzman, que é o diretor de futebol da base do São Paulo. E eu falei, Douglas, o que vocês estão pensando com essa história do Marinacks? Ele falou, Nicola, nem falei com o Júlio nos últimos dias, mas a estratégia era, hoje o São Paulo gasta 30 milhões de reais por ano com a base, com Cotia. E por 30 milhões você entende tudo, salários dos atletas, custo de ajuda de custo, salário com funcionários, a manutenção do CT, enfim, 30 milhões é o custo. Esses 30 milhões não permitem ao São Paulo contratar atletas de outros clubes da base.
Então, por exemplo, tem um destaque do Mirassol que tem 15 anos de idade. Você precisa colocar uma grana no Mirassol para trazer o jogador. São Paulo não tem essa grana. E agora, com um aperto financeiro, vai ter muito menos grana. Segundo o Douglas, com essa parceria com o Marinax, se ela se transformar em real, São Paulo vai ter, por exemplo, mais 15, mais 20, mais 30 milhões para poder contratar a joia do Noroeste, a estrela do Retrô, o menino que está se destacando no Cruzeiro. E aí o Marinax coloca o dinheiro, o São Paulo utiliza como quiser, vende o jogador e o Marinax participa no lucro, tá? Mais ou menos essa a ideia. Não tem aquisição de percentual de base, não tem venda da estrutura física, não é nada disso. É mais ou menos essa parceria que está sendo desenhada. Beleza? Paulo Azeredo, boa noite, Nicolau. Como é que tá o mercado do São Paulo? Já que o Oscar não vem, quem é o plano B? Paulo, confesso que eu não consegui descobrir. O Eduardo, que está perto de virar reforço do Botafogo, perguntei para uma pessoa de São Paulo, a pessoa disse que 35 anos e 31 jogos fora por causa de lesão o descartam. O Wendel está muito perto de virar reforço do São Paulo, lateral esquerdo do Porto. São Paulo, inclusive, já começa a aceitar a ideia de colocar o Moreira no negócio. O Moreira iria por empréstimo ou o São Paulo daria uma preferência na compra do Moreira para que o Wendel fosse liberado com 6 meses de antecedência. Não se descarta... não se descarta, não. A busca por meias, ela passa por algum nome que não foi divulgado, porque o Luciano Acosta já está descartado. São Paulo entende que esse jogador não está muito fora da realidade do São Paulo e eu não consegui, sendo bem sincero, descobrir, tá bom? Cadê o lateral do São Paulo? Frank, negociações em estágio muito avançados. Entre São Paulo e o Wendel tá tudo certo. O Corinthians, inclusive, já retirou a proposta, por entender que não há mais como concorrer. Agora o São Paulo está tentando chegar a um acordo com o Porto. É uma negociação que não demanda pressa, porque o Wendel só pode se apresentar em janeiro. E se o São Paulo vai com muita sede ao pote, o São Paulo vai acabar pagando mais do que precisaria de fato pagar por alguém que não está sendo utilizado lá e que tem contrato somente até junho do ano que vem, tá? Na live eles falaram exatamente isso, mais informações internas no São Paulo. A rejeição é o grego. Peraí. Mas informações internas no São Paulo, a rejeição ao grego também é comprar o Vasco. Não estão vendo isso com bons olhos. Então você está me explicando que assim, que dentro do São Paulo não vem com bons olhos o cara. E não faz sentido mesmo, tá? Só para quem está chegando agora, estava explicando no começo da live que o Marinax conversa com o Júlio Casares, já foram 2 reuniões pessoais para que o Marinax não compre a base do São Paulo, mas seja parceiro ele vai investir dinheiro no São Paulo. São Paulo vai usar essa grana para contratar jogador na base, o jogador vai ser vendido e o São Paulo destina um percentual para o Marinax. O que o Naric está falando é que dentro do São Paulo não está sendo bem visto o fato dele negociar com outro clube. Não há um impeditivo, tá? Ele pode comprar a SAF do Vasco e pode ser parceiro do São Paulo na base, mas de fato não é normal. O ideal seria que ele comprasse um clube e acabou. Mas, enfim. Boa noite, Nicola. É verdade que além de o São Paulo, do São Paulo poder fechar com o lateral René, que vai ficar livre no Internacional no fim do ano? William, eu vou buscar essa notícia, porque nessa semana o Carlos Belmonte deu uma entrevista ao Zanqueta. E nessa entrevista o Belmonte não descartou a contratação de 2 laterais esquerdos. A justificativa dele é de que o São Paulo não sentia o Patrick pronto para ser o número 2. Se você contrata 2 laterais, você mata o Patrick, isso não tem a menor dúvida. Você traz o Wendel, que chegou a jogar na seleção brasileira outro dia. Aí você traz o René, para dizer ao Patrick, esquece, você está fora, completamente fora dos planos. Isso é radicalmente contrário ao que o São Paulo está dizendo, que vai investir muito na base. Mas o Belmonte afirmou na entrevista que há muita dúvida se o Patrick já está pronto para ser o segundo lateral, não é nem o titular, é o segundo. Então eu vou checar essa história do René, o René que ficou livre no mercado, jogador que pertencia ao Internacional, não teve seu contrato renovado. Quer ver? Boa noite. Acordado? Queria saber do amigo se o René do Inter pode pintar. Deixa eu só contar uma informação exclusiva que eu trouxe hoje. Vídeo da manhã, estava contando para vocês que o São Paulo fechou um acordo de patrocínio. Tem mais um patrocínio para o próximo ano. O nome do patrocínio não foi divulgado, mas tem uma informação importante sobre esse patrocínio.
ele vai ocupar um espaço nunca antes usado pelo São Paulo. O São Paulo tem uma camisa diferente em que o escudo se dá numa faixa e o escudo fica bem no meio do peito, né? O São Paulo hoje já tem a fornecedora de material esportivo de um lado, a New Balance, do outro a Demicon. E o São Paulo vendeu o espaço no meio da New Balance e da Demicon. Então o São Paulo vai ter mais um patrocínio logo acima do escudo. E ainda mais acima da Superbet, que é a patrocinadora master, tá? Então esse acordo está fechado. Ainda não há uma divulgação do nome, estou atrás, e assim que tiver qualquer atualização conto para vocês. Enquanto eu acrescentava essa informação, o pessoal do São Paulo, graças a Deus, rápida, já respondeu. Eu perguntei assim: queria saber do amigo se o René do Inter pode pintar. A resposta, 0%. Mais claro, impossível. Obrigado. Impossível. Obrigado. Então, mais uma informação, já conseguimos trazer notícias sobre Abel Ferreira, notícias sobre o Lucas Veríssimo, notícias sobre René no São Paulo, notícias sobre o casamento do filho do Bertolucci e a possível vinda do Marinax. Louco isso, né? Ainda estou aguardando algumas confirmações por aqui. Também tem gente que nem visualizou. Marcos Paulo Nicola, você que pinta Caleri no... Não. Vamos lá explicar essa história. Como é que essa história de Caleri no Flamengo começa? O presidente, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teria admitido ao Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que o Caleri era um sonho de consumo dele. O Landim nem mais presidente do... Ele ainda é, né? A dia 18 é a posse, né? Mas então, ele vive os últimos 3 dias do mandato dele. E ainda que o próximo presidente, o BAP, quisesse levar essa história adiante, tipo da negociação que tem tudo para não acontecer, porque o São Paulo gosta demais do Caleri, uma relação especial, enfim, podemos descartar. O que acontece com a base do São Paulo? Quando Dodô, França, Juninho, Caio subiram, eles estavam prontos, porque hoje eles sempre estão crus. O Edson, cara, eu tenho muita dúvida sobre a disposição, a gente falou isso no churrasco ontem, né? Sobre o quanto o Zubeldia está disposto a apostar na base. O Belmonte chegou a dizer nessa semana que o Zubeldia vai ficar muito triste se no final do ano que vem ele não conseguir fazer com que 2 atletas da base sejam titulares no fim do ano que vem. Mas eu não vi nenhuma disposição dele em ajudar o Henrique e o William Gomes a pelo menos começarem a se firmar no time de cima. Todo mundo no São Paulo jogou mal em algum momento. O William Gomes fez uma partida ruim contra o Botafogo, num jogo em que todo mundo foi mal e ele desapareceu do time. Então eu acho que o Zubeldia tem bastante culpa. Rian é um exemplo. Pode ser goleador na base, mas é nítido que não tem compreensão física para o profissional. O meu caçula tem mais corpo que ele. Edson, você não é o único a pensar desse jeito. Eu já ouvi de um cara especialista em scout que ele tem muita dúvida sobre a capacidade do Rian em fazer sucesso no time principal, exatamente por conta dessa compreensão física, tá? Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e muito mais e não perder nada. Chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E a gente sabemos que é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.